Uma referência em pesquisa, inovação e tecnologia em Santa Catarina. A Fundação CERT completou 40 anos de história. É um ecossistema formado por setores público, privado e terceiro setor que tem impulsionado o desenvolvimento do Estado e do país em diferentes frentes. Um pouco dessa trajetória vamos conhecer a partir de agora no programa Santa Inovação, que está começando aqui na TVA. Em 4 décadas de história, são mais de 2.000 projetos desenvolvidos em 15 setores da economia. Já prestou mentoria e impulsionou mais de 7.000 startups em programas de empreendedorismo. Criou a primeira incubadora do Brasil. E esses são apenas alguns exemplos. Estamos falando da Fundação CERT, que fica em Santa Catarina e atende projetos em outros estados brasileiros. No programa de hoje, vamos conhecer como nasceu e como se tornou referência. E para conversar com a gente sobre esse tema, recebemos aqui em nosso estúdio o Eric Muchelak, ele que é superintendente geral da CERT desde 2020, é engenheiro eletrônico mestre em ciências de computação e um dos fundadores da empresa líder de tecnologia para automação bancária. Atuou nos últimos 15 anos como investidor anjo e também mentor em startups. Eric, muito bem-vindo ao Santa Inovação. Obrigado, Felipe. E a gente recebe também o Ginter Pfeiffer, ele que é superintendente de operações, finanças e administração da CERT, tem MBA pela Fundação Getúlio Vargas, cursou graduação e mestrado em engenharia na Universidade Federal de Santa Catarina, foi também estagiário na CERT, e trabalhou em diferentes funções, incluindo a de coordenador de inovação. Ginter, muito bem-vindo ao Santa Inovação. Muito obrigado. Vamos contar um pouquinho dessa história de 40 anos, então, da Fundação CERT, começando aí também, falando um pouco da inovação como incubadoras, parques tecnológicos. Como é que nasceu a CERT, Eric? A CERT, ela nasceu em 84, da concepção do professor Carlos Alberto Schneider, que se baseou num modelo que ele viu quando ele fez o doutorado dele na Alemanha, que é dos Institutos Fraunhofer. E a ideia era levar aquele conhecimento, aquelas tecnologias que são desenvolvidas e também difundidas na universidade até a indústria, transformando aquilo em produto que seja útil para a população Fazendo em geral. essa ponte ali. Fazendo a ponte. Isso lá em 31 de outubro de 1984. 84, Então, a CERT nasceu dentro do Departamento de Engenharia Mecânica da UFSC, e foi incubada lá, eu diria assim, e daí mais tarde, depois foi para a sede própria. Perfeito. A CERT, ela fundou também uma incubadora, a Celta. Ela é inédita no país, foi lá na década de 80, foi a primeira do país, é isso mesmo? Sim, existe uma conversa entre São Carlos e Florianópolis. Quem foi o autor da primeira incubadora? É questão de 1 ou 2 dias que se disputa na história quem criou a primeira incubadora. Nós achamos que fomos nós. E isso foi em 86 e justamente era um movimento induzido pela Fundação CERT com parceiros locais para que se criasse um ambiente de empreendedorismo, o estímulo para que pessoas que tivessem boas ideias, tivessem uma intenção de empreender um negócio com um produto, pudessem encontrar um ambiente onde ela pudesse começar a existir, ser fortalecida, ser orientada e amadurecer no tempo. Mas em 86 já com foco tecnológico? Já em empresas de base tecnológica e na época se chamava Incubadora Empresarial Tecnológica, para incubar empresas de base tecnológica. Isso contribuiu com certeza para hoje sermos reconhecidos como o Vale do Silício brasileiro. Foi um embrião muito relevante para o desenvolvimento, primeiro, local aqui, da geração de conhecimento que a universidade faz, do movimento de apoio a startups. Na época a gente não falava de startups, mas de novas empresas que o Sebrae faz, toda uma política de desenvolvimento que também o Estado fazia intenção de incentivar, que era criar empresas e criar emprego qualificado através dessas empresas em Florianópolis. E isso foi acontecendo ao longo dos anos, cresceu muito rapidamente e também se multiplicou
aqui na Grande Florianópolis, nós temos várias iniciativas na Palhoça, em Florianópolis mesmo, de incubação de empresas de tecnologia. Sim, somos um estado tecnológico e principalmente Florianópolis, né, com essa referência. Eric, o Guinter falou sobre a questão das incubadoras, mas também teve um outro pioneirismo, né, através da Fundação CET, que seriam os parques tecnológicos. Hoje a gente ouve muito falar em parque tecnológico, né, temos vários exemplos até mesmo aqui no estado, mas eu queria saber um pouquinho mais sobre o surgimento do Alpha, né, seria o pontapé para a criação de todos esses outros centros? ParkTech Alpha, pois é, hoje em dia a CERT implanta parques tecnológicos pelo Brasil inteiro. Né? Neste momento, nós temos alguns projetos desses em andamento, mas o ParkTech Alpha na SC 401, ele foi o embrião, né? Onde a própria CERT foi desenvolver o conhecimento, né? Olhando exemplos semelhantes fora do Brasil, né? E foi desenvolvendo as primeiras ideias de como deveria ser um parque tecnológico. Né? Então, a incubadora que começou, na verdade, aqui na Lauro Linhares, né? Daí depois ela mudou para o ParkTech Alpha, né? No prédio onde ela se encontra até hoje. E eu posso até dizer, as ideias embrionárias do ParkTech Alpha depois serviram de base para o projeto do Sapiens Park. Nesse sentido, se eu puder fazer uma conexão na história também, a Fundação CERT e o Estado foram muito parceiras em pensar estratégias voltadas à inovação tecnológica e ao empreendedorismo, desde sempre. Isso foi muito intenso, especialmente nos anos ali 80 e 90, foi mais intenso. E em 87 surge a ideia de uma política de desenvolvimento tecnológico para a Grande Florianópolis, que tinha o nome de Tecnópolis. E dentro do conceito que se estabeleceu então, havia a intenção de criar 3 parques tecnológicos em Florianópolis. O Alpha, que efetivamente se efetivou e acontece, que está na 401, e que herdou o nome de Tecnópolis, mas isso é um engano. Tecnópolis era uma política de desenvolvimento. Depois havia a pretensão de um parque beta, que seria no Campeche, que era voltado à química fina, e havia a intenção de um grande núcleo, um grande parque voltado à mecânica de precisão, às questões óticas, às questões de instrumentação, que seria o Gama. E esses 3 parques estavam previstos na política chamada Tecnópolis. E o que efetivamente se efetivou em toda a sua completude foi o ParkTech Alpha. Faltaram esses outros 2 polos aí para completar o Tecnópolis da origem ali, né? 40 anos de Fundação CET, né? Uma história, né? Realmente brilhante. Se pudesse pegar aí, né, Guinter, de toda essa história de 40 anos e a sua participação, o que você destacaria nesses 40 anos da Fundação? Talvez nós pudéssemos falar de pessoas que inspiraram e que fizeram com que muitos outros se inspirassem nessa trilha, né, do desenvolvimento de tecnologia, do empreendedorismo. Nós temos um privilégio aqui em Florianópolis de contar na história com uma pessoa muito marcante que foi o professor Stemmer. O professor Stemmer foi alguém que imprimiu no contexto da Universidade Federal uma ideia de que a universidade precisava se conectar com o setor produtivo. E ele, então, fomentava muito os mecanismos que fizessem o que o Eric explicou antes, a transferência de conhecimentos na forma de tecnologias para dentro das indústrias, na forma de processos e produtos. O professor Stemmer, então, de certa maneira, foi um provocador daquilo que o professor Schneider, que criou a Fundação CERT, acabou materializando, né? O professor Schneider era um empreendedor visionário, ele era alguém insaciável no sentido de promover esse desenvolvimento, de criar essas oportunidades. E, por consequência, trabalhar com o professor Schneider foi sempre um grande ensino e motivou muita gente, e não por último a mim também, de poder trabalhar esses anos todos na Fundação CERT. E eu comecei bastante cedo, trabalhando em projetos especificamente, durante a minha engenharia, e ao longo do tempo, então, tive a grande oportunidade de acompanhar o crescimento da Fundação e ser inspirado para ir promovendo esse mecanismo até hoje. Na sua apresentação, eu falei, ele chegou a estagiar lá, então como passou por todos os setores, por todas as partes, tem um conhecimento Foi. Bacana.
Se você destacaria o que, Eric, nesses 40 anos? Eu sei que é muita coisa, mas se tivesse que pensar uma das coisas aí que você lembra com certo carinho e com admiração? Pois é, o meu histórico com a Fundação CERT, ele na verdade começou em 1992, né? E eu era cliente. A minha empresa de São Paulo era cliente da Fundação CERT. E é por causa desse histórico que eu estou aqui hoje, né? Porque eu sempre admirei muito a Fundação, a competência, a eficiência, né, dos engenheiros e isso tudo. E eu acho que tem alguns projetos, né, que realmente marcaram época. Tá? Eu diria, o primeiro talvez tenha sido, né, a CERT, ela foi uma das instituições que elaboraram o padrão brasileiro de TV digital. Né? Então, na época tinha discussão, vamos adotar o padrão americano, japonês, alemão, né? E foi elaborado o padrão brasileiro de TV digital, a CERT teve participação importante. E, inclusive, o primeiro set-top box, né, que é aquela caixinha que a NET coloca na casa da gente aqui, ou as outras operadoras também, né? A primeira dessas foi desenvolvida na própria CERT, para atender o padrão brasileiro, né? A participação na urna eletrônica, eu acho que também foi muito importante, né, no desenvolvimento tecnológico. Isso, o primeiro, né, modelo lá atrás foi... Lá em 1997 e 98, né, tanto no desenvolvimento do produto, como na implantação de uma linha de produção, porque tinha que, do dia para a noite, montar uma linha de produção para produzir 2.000 máquinas por dia, né, para atender a demanda. Sim, né? Mas a versão atual nas eleições utilizadas vem dessa origem. Vem dessa aí e a aparência dela é igual. Igual. Né? Obviamente, os computadores evoluíram muito, né, nesses quase 30 anos, né, de 97 até hoje, 27 anos. Né? Então, teve atualizações tecnológicas de hardware e software, mas a aparência, a funcionalidade toda é exatamente aquela, né, da época. Né? Os mais antigos aqui, os da nossa idade, vão lembrar muito bem. Legal, bacana. A gente vai fazer uma breve pausa aqui no programa Santa Inovação, mas a gente vai voltar com essa pauta aqui, né, que é o tema dos 40 anos da Fundação CERT, mas não vai ficar só na questão comemorativa, e sim alguns cases. A gente vai citar os principais clientes aí também da Fundação, que tem clientes aqui do Brasil, clientes de fora do país também, com projetos fantásticos. Então não saia daí, que voltamos já já com o programa Santa Inovação, aqui pela TVA. Voltamos com o programa Santa Inovação aqui pela TVA, hoje abordando os 40 anos, né, da CERT, que foram, né, completados agora no dia 31 de outubro desse ano de 2024, e a gente está falando aí dos cases, do sucesso, né, dessa fundação fantástica que é aqui do estado de Santa Catarina. A gente está recebendo o Eric Muchelak e também o Ginter Pfeiffer para falar sobre esse tema. Vamos falar sobre alguns clientes, né, Ginter? Principais clientes que contratam a Fundação CERT para fazer toda essa ponte entre o ecossistema de tecnologia e, inclusive, projetos de desenvolvimento, né, de produtos, como a indústria, que é o principal foco aí da Fundação CERT, também desenvolve. Nós temos aí Petrobras, WEG. Perfeito, temos WEG. Eu vou citar alguns nomes em seguida, mas eu queria só recuperar a natureza dessa organização para a gente ter nitidez. Ótimo. A Fundação CERT é um instituto de tecnologia, inovação e empreendedorismo. A natureza dessa organização não é uma empresa, sim, é uma instituição voltada a apoiar as empresas. A nossa razão de existir é ajudar as empresas brasileiras a serem mais competitivas e o Brasil ser mais sustentável. Tanto que o site é .org, né? Nós somos um .org, numa condição de que ela se sustenta pelo que ela entrega para um cliente que paga por isso. Ótimo. Então, ela não tem um padrinho, ela não tem um financiador, ela é, do ponto de vista de gestão, autossustentada. E nosso propósito, a nossa causa é justamente ajudar empresas como a WEG em
criar produtos inovadores para que ela se torne mais competitiva no mercado. Exemplo, estações de carregamento de veículos elétricos da nova geração. A exemplo de Embraco, que é uma empresa histórica de Santa Catarina, onde nós ajudamos intensamente a Embraco a desenvolver um sistema produtivo mais competitivo. Nós temos empresas além de Santa Catarina e que vão para vários estados e para vários portes, a exemplo da Petrobras, que é um demandante de vários projetos em várias linhas de atuação. Ali nós fazemos, por exemplo, projetos para predizer a vida útil de um componente que está lá no fundo do mar fazendo prospecção de petróleo, para orientar por quanto tempo mais aquele equipamento vai estar funcionando corretamente, quando é que é hora de parar para substituir, para evitar danos ambientais. Uma preventiva. Até projetos que nós fizemos muito próximos e nos inspirou muito na área de sustentabilidade ambiental. Por exemplo, no município de Urupema, a Fundação e a Fundação Grupo Boticário, a Fundação CERT e Fundação Grupo Boticário, desenvolveram um modelo de como explorar a floresta de araucária, mantendo a araucária em pé e gerando renda para o proprietário daquelas terras. Por exemplo, através de um padrão de produção sustentável de pinhão, de erva mate, de produtos nativos. E esse é um programa que nasce em Santa Catarina, dá muito certo e que nós estamos, na verdade, numa escala gigantesca levando para fazer uso desse conhecimento lá na Amazônia através do projeto Jornada Amazônia, que é justamente usar tecnologia, informação, empreendedorismo através da sustentabilidade social e econômica naquela região. Então, além de atuar aqui no estado, utiliza esse case para ampliar esse trabalho todo da questão ecológica, né? Exatamente. Muito bacana. Se nós quisermos falar de mais algumas empresas, a Positivo é uma empresa cliente da Fundação CERT na área de equipamentos de automação e de informática. A Lenovo é uma empresa cliente da Fundação CERT. A Tupi é uma cliente da Fundação CERT. Então, nós temos desde empresas muito grandes que trazem demandas muito complexas tecnologicamente falando, mas também atuamos muito próximos a médias empresas, às vezes até a startups, para ajudá-las nos seus desafios de inovação. Bacana. Eric, a CERT atua em vários estados, né, como o Guinter trouxe para a gente também aqui, e inclusive até fora do país em determinado momento. Hoje já são mais de 12 mil clientes que foram atendidos, né? Tudo isso começou aqui dentro do estado, né, de maneira embrionária e foi crescendo. Você mesmo falou, na década de 90 entrou como cliente também e agora se tornou ali superintendente. Essa amplitude da CERT, né, mas sem perder a raiz catarinense também é importante, né? Ela é muito importante porque eu trago diversidade também de projetos, né? Isso para uma instituição que trabalha com inovação, né? A diversidade é muito importante, né? Porque em cada projeto nós desenvolvemos novos conceitos, novas ideias, né? E que não são aplicáveis só naquele projeto, né? Eles abrem portas para outros projetos também, de outros clientes. Então, pegar projetos de qualquer parte do Brasil, qualquer empresa do Brasil e mesmo empresas do exterior, que nós temos alguns clientes, na Alemanha até, né? Isso acaba enriquecendo o nosso corpo de engenheiros. Sim, que é o maior quadro hoje. É o maior patrimônio que nós temos. De 400 colaboradores, cerca de 300? 300 em torno disso são engenheiros, muitos deles com mestrado, com doutorado. Bacana. E a experiência, Eric, que você traz aí dessas grandes empresas, o Guinter trouxe aí, né, WEG, Embraco, empresas já consolidadas e que já têm todo um padrão, né? Mas como mentor de startups que eu te anunciei ali no início do programa, lá no primeiro bloco, toda essa bagagem também para essas empresas que estão começando é muito importante também. Essa bagagem ela é muito importante para as pequenas empresas, as empresas que estão nascendo, porque na nossa incubadora nós conseguimos apoiar melhor essas pequenas empresas.
né? E nós temos um índice de sucesso muito grande na nossa incubadora, né? No Celta, hoje nós temos 42 empresas incubadas, mas já se formaram 127, né? 127 que criaram asas, né? Para continuar a vida sozinho, fizeram sucesso. Muitas delas são hoje empresas grandes, tanto aqui em Florianópolis tem algumas em Joinville também, né? E em outros locais aqui, né? Nós estamos atraindo empreendedores de outras cidades e outros estados que vêm aqui para a nossa incubadora, passar os seus 2, 3 anos aqui incubados, para depois, eventualmente voltar ou eventualmente ficar aqui, né? E em nível nacional, nós temos diversos programas, né, promovidos pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, promovido pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, né, por onde já passaram em torno de umas 7.000 startups. O Programa Centelha é um deles. Programa Centelha, programa Inovativa e o próprio programa Jornada Amazônia, né? Nós estamos com em torno de 130 startups hoje na Amazônia que trabalham com produtos amazônicos, e nós estamos ajudando essas startups também a crescer com mais solidez. Bacana. Guinter, para quem não conhece, está assistindo agora, né, a nossa entrevista aqui no Santa Inovação, a gente tentar trazer um raio-x aí da Fundação CERT, como é que ela é estruturada, né, a questão da estrutura de inovação, área física, tudo mais, né, os projetos, como é que você... Então, muito interessante. A instituição tem 4 locais onde ela atua aqui na Grande Florianópolis. A sede da nossa instituição fica no campus da universidade, através de um acordo com a universidade. Ali nós temos a sede, e onde opera a administração e toda a área tecnológica mãe, digamos assim. Nós somos organizados em centros de competência. Tecnicamente falando, nós temos um centro de convergência digital e mecatrônica, uma equipe de engenheiros, uma equipe de analistas, gente de eletrônica, que compõe um centro de competência. Este centro, ele se parceriza com gente de outros centros, que, por exemplo, o segundo centro que nós temos é de metrologia e instrumentação, que entende de medir, de sensoriar e de desenvolver uma mecânica. Esses 2 centros se juntam para desenvolver uma solução para um determinado cliente. Depois nós temos um centro de energia sustentável, um tema absolutamente importante e novo, um centro de economia verde, inclusive que coordena iniciativas como Jornada Amazônia, como o projeto Araucária Mais, aqui em Santa Catarina. Temos um centro de empreendedorismo inovador e temos também um centro voltado a processos produtivos industriais, inclusive que é o gestor de um laboratório fábrica, onde operam soluções bem avançadas em indústria 4.0. Este site está no norte da ilha, no Sapiens Park, num ambiente colaborativo com a Fiesc e com o Sapiens Park, e onde a gente tem toda uma competência para planejar fábricas, para organizar processos produtivos. E quando você vê isso, a CERT pode ajudar a desenvolver um produto, desenvolver um processo, fazer todo o sistema de suporte tecnológico para que um empreendimento, que pode ser um software, pode ser um produto mecatrônico ou pode ser uma fábrica, possam ser encomendados na fundação, e a gente faz isso para que alguém use, para que alguém seja mais competitivo, para que alguém consiga ser mais moderno. Excelente. Antes de a gente trazer a participação aqui do professor Jorge Dorzan com comentário também, eu queria só levantar um ponto aqui com o Eric a respeito de inteligência artificial. É um tema que está muito em voga e aqui no Santa Inovação, volta e meia, a gente está falando sobre inteligência artificial. Mas eu percebo que de uns 2 anos para cá vem sendo falado mais sobre esse tema, né? Pós-pandemia principalmente. Mas a Fundação CERT, já há 8 anos atrás, já foi contratada para um projeto de inteligência artificial, se não me engano, na BASF, né? E isso há muito tempo atrás, né, Eric? Sim, isso já, a Fundação CERT já vem estudando e fazendo projetos com inteligência artificial já há quase 10 anos, né? Então, junto com a BASF, como você falou, né, e, na verdade foi a BASF mais uma startup que estava incubada
conosco aqui, que é uma empresa especializada em drones, para resolver um problema que a BASF tinha de aplicação mais criteriosa de herbicidas na plantação de soja, né? Então, nós fizemos uma inteligência artificial que vai embarcada num drone que sobrevoa a plantação e ele determina não só onde tem erva daninha, mas também o tipo da erva daninha, né? Porque os defensivos, eles são de acordo com o tipo da erva daninha, né? O que mata, por exemplo, né, até onde eu sei, né, o que mata a erva daninha de folha redonda não mata a de folha comprida. É específica. Né? Eles são bem específicos, então ele identifica tal e faz isso. E desse projeto, só emendando, derivou um outro, né, encomendado pela Marinha do Brasil, para encontrar objetos perdidos no mar, né? Porque uma pessoa, mesmo sobrevoando de avião ou mar, né, com as ondas e o reflexo do sol, fica difícil às vezes achar, né? Pode ser um náufrago, um barco perdido, ou alguma coisa, né, que esteja boiando, e aí com as câmeras e uma inteligência artificial ela consegue ser mais precisa na identificação, né, do que uma pessoa olhando com todos esses fatores que tem no mar. Excelente. Essas inteligências artificiais, elas estão inseridas em soluções que nós fazemos para o setor de agronegócios, como nós ouvimos aqui do Eric. Na questão de saúde, temos muitos projetos onde a inteligência artificial ajuda a interpretação de laudos que acontecem a partir de exames clínicos, exames de radiologia, assim por diante. Ela acontece numa inteligência para poder otimizar o processo produtivo. Ela acontece justamente também no ambiente de predizer determinadas tendências de produção, por exemplo, qual vai ser a produção da floresta amazônica em determinados segmentos nos próximos 2 anos. Então, essa inteligência artificial que permeia todos os ambientes hoje é um dos grandes diferenciais do que a gente faz. Legal. Vou convidar a participação nesse programa também do professor Jorge Douzan com seu comentário. Jorge, é contigo. Hoje vamos falar sobre um tema essencial para quem pensa em inovar e crescer no mundo dos negócios: as incubadoras de empresas. Esse assunto vem em boa hora, já que estamos celebrando os 40 anos da Fundação CERT aqui em Florianópolis, uma das pioneiras desse modelo e que desempenhou um papel fundamental para o ecossistema de inovação no Brasil. Mas o que é, afinal, uma incubadora de empresas? Bom, de maneira simples, uma incubadora é uma organização que oferece suporte para empresas nascentes, ou seja, negócios que estão começando e têm potencial de crescimento. O objetivo da incubadora é ajudar esses negócios a se estruturarem e a se desenvolverem. E como isso é feito? Fornecendo infraestrutura, orientação e uma rede de apoio que permite ao empreendedor se concentrar na inovação e no crescimento. As incubadoras oferecem um ambiente seguro e com suporte para que as ideias possam amadurecer. Em vez de lançarem seus produtos e serviços no mercado sem preparo, os empreendedores passam por uma fase de desenvolvimento, onde recebem orientações estratégicas, mentoria e até mesmo suporte técnico. Agora, vamos pensar um pouco no contexto atual e na importância dessas incubadoras. Vivemos um momento em que a inovação e a tecnologia são essenciais para enfrentar os desafios do mercado. E para quem está começando, as incubadoras são praticamente uma porta de entrada para o ecossistema de inovação. Imagine o seguinte: o empreendedor cheio de boas ideias, mas que ainda não tem experiência de mercado. Ao se aproximar de uma incubadora, ele passa a ter acesso a uma rede de mentores, especialistas e até potenciais investidores que podem ajudar a transformar essa ideia em um negócio de verdade. Além disso, o ambiente de uma incubadora é totalmente voltado para a colaboração e o aprendizado. Empresas jovens se desenvolvem próximas de outras, com ideias semelhantes e de pessoas que compartilham os mesmos desafios. Esse convívio cria oportunidades de aprendizado e até de parcerias estratégicas. E vale lembrar que incubadoras como Celta, criada pela CERT, são verdadeiras referências. Elas mostram que, com o apoio certo, negócios inovadores podem crescer, gerar empregos e contribuir para o desenvolvimento da região. No caso da Celta, temos mais de 40 empresas incubadas, que geram mais de 700 empregos diretos. Agora, se você está pensando em incubar seu negócio, aqui vão algumas dicas. Primeiro,
tenha clareza sobre o propósito e o diferencial da sua ideia. As incubadoras buscam empresas com potencial de crescimento e inovação. Portanto, é importante que você saiba qual problema o seu negócio resolve e por que ele é inovador. Segundo, pesquise sobre as incubadoras disponíveis e o tipo de suporte que elas oferecem. Algumas incubadoras são mais voltadas para a tecnologia, outras para a sustentabilidade, por exemplo. Escolher uma incubadora que esteja alinhada com o seu setor e com o que você precisa é fundamental. Por fim, esteja preparado para o processo de seleção. Muitas incubadoras têm um processo competitivo, então, estar com um plano de negócio em dia e pronto para ser avaliado é essencial. As incubadoras são mais que um suporte para os novos negócios. São ambientes onde a inovação ganha força e onde empresas conseguem dar seus primeiros passos de forma estruturada. Para o empreendedor, elas representam uma oportunidade de crescer com o apoio e a experiência de quem entende de mercado. Eu sou Jorge Elias Douzan, doutor em gestão de design e professor com mais de 20 anos de experiência. E me permito dar uma dica. Se você está pensando em empreender, considere a possibilidade de incubar seu negócio. As portas que uma incubadora pode abrir são um verdadeiro diferencial para quem quer crescer no mundo da inovação. Até a próxima. Obrigado, Jorge. E encerrando o programa de hoje, vamos para as nossas considerações finais, começando com o Eric. A Fundação CERT, né, como eu disse, né, eu estou aqui hoje nessa posição de superintendente, já faz agora quase 5 anos, né, pela admiração que eu sempre tive pela Fundação CERT, pela eficiência, pela competência tecnológica, pelo espectro amplo, né, de tecnologias que a Fundação atua. Né? Então, eu acho que esse é um dos pontos fortes da Fundação. Tá certo. Guinter? Nós vamos continuar crescendo na direção de contribuir para que as empresas sejam mais sustentáveis e o Brasil para que as empresas sejam mais competitivas e o Brasil seja mais sustentável. Usando cada vez mais todas as diversas tecnologias para isso e também trabalhando de uma maneira cooperativa, integrando com outros parceiros para que o Brasil ande mais rápido e consiga fortalecer mais a sua situação, tanto em relação às pessoas quanto em relação aos mercados. Perfeito. Mais uma vez, então, parabenizar aí pelos 40 anos da Fundação CERT e agradecer a participação do Eric Muchelak e também do Guinter Pfeiffer no programa de hoje e a você que nos acompanhou em mais um Santa Inovação aqui pela TV Aula. Até o próximo programa.